Oi gente, hoje eu vim gravar mais um vídeo, mas eu vou gravar com fone de ouvido para ver se fica um pouco melhor o som, porque o outro vídeo que eu gravei, o primeiro ficou muito baixo, eu achei que ficou muito baixo. Bom, hoje eu vim falar um pouco assim de antigamente, né? Antigamente as coisas eram mais fácil, eu não sei se era mais fácil, era mais simples, né? E hoje as coisas estão tudo mais moderna, tudo mais diferente, né? E eu lembro assim que quando tinha uns 9 10 anos, eu gostaria muito que meu pai deixasse eu trabalhar de doméstica. Veja só a situação. Meu pai deixar eu trabalhar de doméstica. Tinha 9 10 anos, ele nunca queria deixar. Ele não, disse que as filhas dele, a gente era em 4 meninas e um menino. Somos ainda, graças a Deus, são todos vivos. Só o meu pai que não é mais vivo. Mas ele falou assim, não, as minhas filhas não vai ser empregada de ninguém, não vai ser escrava de trabalhar para ninguém, na casa de ninguém. E assim foi passando o tempo. Eu queria ser apenas doméstica, nem sabia, né, que hoje em dia tem tanta oportunidade de trabalho, né? Hoje em dia, se você quer trabalhar de empresa, hoje em dia a mulher pode trabalhar em vários setores, né? Em secretária, empreendedora, nossa, tem várias opções, né? E eu, com a minha simplicidade, queria só apenas trabalhar de doméstica, porque a gente morava no sítio e a cidade era toda pequenininha, tinha umas 2, 3 cidades mais próximas, era 8, 9 quilômetros longe, né, de onde a gente morava, mas meu pai não deixava de jeito nenhum, meu pai era muito rígido, naquela época os pais eram rígidos, né? E eu lembro que eu ia trabalhar com meu pai desde os 7 anos, ia carpir, plantava de máquina. Nossa, a vida era muito sofrida. Era muito, muito, muito sofrida. As coisas não eram que nem hoje. Hoje a gente tem água na torneira, lava a louça na pia, tem máquina de lavar. Naquela época lavava roupa no rio, lavava roupa no tanque, o sabão era de, de soda, não tinha sabão comprado, ou quando o sabão era comprado era aquele sabão amarelo, o tal do gaúcho, acho que era esse o nome, se eu não me lembro bem assim, se não me falha a memória, era desse jeito as coisas. E hoje eu falo, hoje as meninas, as moças que casam, não sabem nem lavar uma louça, não sabem nem fazer uma comida direito. Quer que o marido ajude a cuidar da casa, né? Antigamente a gente, mulher, aprendia tudo e era tudo tão mais difícil. Tudo era bem mais difícil. Eu lembro que eu pegava água na mina para esquentar no fogão a lenha, para poder tomar banho, o chuveiro era daqueles de carretilha. Meu Deus, quanta dificuldade. E eu simplesmente só queria sair daquela dificuldade. Eu queria tanto que meu pai deixasse eu ir trabalhar na cidade. Ele falava que não. E assim foi, até eu fazer 21 anos. Daí quando eu fiz 21 anos, passou um tempo assim, daí apareceu o meu tio lá. Daí meu tio tinha deixado as minhas primas ir trabalhar na cidade. Daí meu pai falou, não, vocês não vai ser escrava de ninguém. E a gente não era ser escrava, mas porque também a gente vivia uma vida muito difícil, né? A gente não tinha muita terra, tinha só um alqueiro lá. Daí a gente tinha que ir carpir lá na vagem, limpar uma vagem, plantar arroz. E era uma dificuldade tremenda. Meu pai nunca tinha dinheiro para nada. Eu me lembro que a gente plantava algodão, plantava arroz, plantava alho. Nossa, meu Deus do céu, era sempre trabalhando de segunda a sábado, às vezes no domingo também trabalhava. Eu me lembro que era assim a vida, era muito puxada. E eu queria sair daquilo ali, mas meu pai não deixava não. Aí quando eu completei 21 anos, daí apareceu uma mulher lá de uma cidade, em redor da região onde eu morava. Daí não sei o que aconteceu naquele dia, que meu tio já tinha passado lá em casa, acho que era uns 15 dias antes, eu acho que era Deus que estava preparando o coração do meu pai. Daí falou assim, não, deixa elas ir trabalhar sim. A gente não pode, falava, meu pai, o nome dele era Ailton, mas chamava ele de vovô. Ela falava assim, a gente não pode segurar os filhos, porque a gente não pode dar para eles uma oportunidade melhor, né? Então eles trabalhando lá na cidade, ela trabalhando, ela vai poder comprar a roupa que ela quer,
vai poder te ajudar com dinheiro também aqui. Então, e antigamente também tinha essa, né? Quando a gente trabalhava na cidade, o dinheiro não era da gente, né? O dinheiro era dos pais, os pais que administravam o dinheiro. E hoje, quanta mudança, né? Hoje em dia os filhos trabalham, não ajudam os pais em casa. Eu, assim, eu vejo muito disso, né? Assim, a gente conhece várias e várias famílias que é assim, né? Hoje em dia os filhos trabalham, começam a trabalhar, não ajuda o pai a pagar uma luz, não ajuda o pai a pagar uma água, não ajuda a comprar um gás. E antigamente, nossa, há 30 anos atrás, tudo que a gente trabalhava era para os pais. Porque também eles precisavam, né? Também não era porque eles não precisavam, eles precisavam muito, né? Tudo era difícil, tinha que comprar, plantava arroz, mas ao mesmo tempo tinha que comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de sal, carne. Nossa, carne pra gente naquela época era luxo, não tinha, era um ovo ali, às vezes quando matava um porco, daí era aquela carne de lata, era tudo bem diferente. E hoje a gente tem tudo, né? Eu falo, meu Deus, eu sou muito grata a Deus porque chegou um dia daí que apareceu uma mulher lá, daí conversou com meu pai e falava pro pai assim, a gente não vai deixar ela sair, eu vou seguir as regras que o senhor gosta de cuidar delas, o senhor pode deixar, confiar em mim, deixar elas ir trabalhar, que daí elas podem ir. Fui eu primeiro, depois foi a minha irmã na mesma casa trabalhar. E daí falou assim, aí elas podem vir cada 15 dias para casa. Vem uma numa semana e na outra semana pode vir a outra. Até que o pai deixou, né? E nossa, mas era assim, bem estranho também. A gente foi trabalhar numa casa assim, que a mulher era bem exigente. Saímos de um lugar difícil e fomos parar num lugar difícil também. Mas eu acho que tudo é um propósito, né? Eu falo assim, Deus tem o escrito, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo para você sair daquela vida que você tá, você vai para outra. Daí a gente foi, eu e a minha irmã, trabalhamos lá. Daí passou acho que 2 anos, quase 3 anos, daí meu pai veio falecer. Daí a gente se mudou daquela cidadinha lá para uma cidade maior que hoje é a capital. A gente mora numa capital aqui. E eu falo assim, meu Deus, quantas coisas a gente vai caminhando, né? E a gente começa a trabalhar, daí depois a gente casa, daí a gente vai vendo as dificuldades que os pais tinham para criar a gente, né? Mas também nada é fácil, né? A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Quando eu casei, eu lembro que eu passava assim numas ruas, daí eu via um sobrado. Eu falei, nossa, tem aquele sobrado. Será que um dia eu vou ter uma casa? Porque a gente pagava aluguel. Será que um dia eu vou ter uma casa? Daí passou, acho que 2 anos de casada. Aí meu filho tinha 1 ano e 9 meses, mais ou menos. 2 anos e pouco de casada. Daí meu marido falou assim, vamos comprar um terreninho lá pra gente fazer uma casa. Nossa, foi uma luta. Fizemos uma casinha de madeira. Meu Deus, quanta dificuldade. Daí a gente vê como que os pais sofrem, né? Para criar a gente. A gente, quando é jovem, a gente não sabe muito bem como é que é. A gente só quer. A gente só fala, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar, não quero ficar sofrendo na roça. Porque a roça é sofrido, né? Eu falo, mas se a gente tivesse continuado lá e meu pai tivesse falecido, às vezes ainda nós irmãs, nós conversamos assim, o que tinha sido de nós? Acho que a gente estava morando até hoje no mesmo lugar. Mas como a gente veio para a cidade, daí o meu pai faleceu, daí minha mãe veio para outra cidade, que era a capital, para cuidar da minha avó. Daí logo em seguida a gente veio tudo, daí todo mundo arrumou serviço, graças a Deus, tudo doméstica, né? Mas a gente não tinha estudo para arrumar uma coisa melhor, mas graças a Deus conseguimos trabalho, conseguimos comprar um terreninho, conseguimos construir uma casa, foi passando os anos, conseguimos comprar um carro pra gente andar. E eu falei, a gente só tem bênçãos, né, para agradecer a Deus por tudo isso, né? E o tempo vai passando, só que o que eu quero dizer também, né, que é difícil, mas a gente precisa de lutar, precisa de ter força de vontade, e também economizar, né? Também uma mulher tem que economizar dentro de casa, não pode ficar esbanjando, faz arroz, joga fora. Tem que economizar para ter um melhor também, né? Eu acho que eu sempre fui muito economizadora. A minha mãe disse que eu era mão de vaca. Minha mãe fala assim, você economiza, você é chata,
Falei, mas mãe, mas se a gente não economizar, e ai, você trabalha muito. Tinha uma época que os meus irmãos falavam assim, nossa, eu não sei por que a Thelma trabalha tanto. Trabalha tanto, depois morre e fica tudo aí. Mas não é que se a gente não trabalha, não dá para ter as coisas assim, as coisas não é fácil. A gente sempre trabalhava, eu e meu marido trabalhava de segunda a sexta. Aí sábado eu trabalhava de diarista. Daí quando a gente estava construindo nossa casa, daí a gente podia fazer a nossa casa só no domingo. Daí no domingo a gente trabalhava. Eu falo assim que eu levei acho que 17 anos para terminar o nosso sobrado lá. Aí, mas era puxado, assim, hoje assim, quando eu sinto um cheiro de cimento molhado, de massa de cimento, eu lembro como foi difícil para a gente construir. Mas a gente constrói, a gente não pode desistir de tudo aquilo que a gente quer. E quando Deus prepara, né, as coisas, assim, a gente tem que valorizar o que Deus dá pra gente. Porque se Deus dá pra gente, também é pra gente cuidar. O dinheiro, o trabalho, a casa para construir. Graças a Deus eu não posso reclamar, porque Deus foi muito bom comigo. Que nem eu estava esses dias falando que eu passei por um processo de câncer e eu falo assim, e Deus cuida, né? Deus cuida. Eu só tinha feito uma reserva, quando eu vi que a coisa ia ficar feia, eu tinha feito uma reserva bem, sim, acho que foi para 6 meses. Falei assim, eu vou fazer uma reserva aqui para uns 6 meses, porque eu não sei como é que vai ser a minha vida, né? Eu não sei se eu ia sarar logo, eu não sei se também se eu ia partir, se Deus ia me levar. Mas eu só simplesmente falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos. O que o Senhor fazer, tá bom, eu aceito. E daí, depois que a gente passa todo aquele processo, a gente começa a pensar, né, que Deus não deixou faltar nada, assim. Eu não comia, assim, eu comia bem pouca comida, bem pouca sopa, e eu comia muito mais verdura e fruta. Meu marido sempre comprava fruta. E a reserva que eu fiz, assim, deu, graças a Deus, assim, eu falo, meu Deus, como Deus cuidou. A reserva foi, assim, parece que contada, assim. Quando eu tava melhorando, daí começou a finalizar, assim, eu tinha, tipo, R$ 300 na minha conta. Deu pra passar aquele período mais difícil, porque às vezes eu queria comer uma coisa, às vezes assim, ai, do nada eu lembrava, ai, um queijo com pão. Daí meu marido estava trabalhando, eu falava assim pra minha mãe, vinha aqui sempre cuidar de mim. Ela vinha 2 vezes na semana. Eu falava, mãe, eu vou fazer um pix para a senhora passa no mercado e compra, era pão francês e queijo branco, queijo Minas branco, aí eu quero comer. Eu comia um pedacinho ali com chá, assim, era o que me sustentava, que era de lua. Às vezes eu não podia nem olhar pro pão, que nem assim, pão caseiro, meu Deus, eu não podia nem ver na minha frente, eu tinha nojo de pão caseiro. Daí eu queria só pão francês, era pão francês e pão torrado, era o que eu comia, que eu sobrevivia de manhã cedo. E chamate, café também não ia, leite não ia, meu Deus, era bem difícil, mas em tudo Deus cuidou, né? Eu sou muito grata a Deus pelo cuidado que Deus teve comigo o ano passado, de 2024 até 2025, foi de agosto até abril, Deus cuidou e hoje eu tô bem. Esse cabelo que tá aqui hoje, Deus é novo também, é um cabelo novo que eu tenho. Meu cabelo batia aqui no ombro, era grande, era comprido, tudo, mas ele caiu e hoje Deus tá dando cabelo, tá crescendo. E eu sou muito grata a Deus por tudo, tá? Gente, por hoje é só, tá? Eu só tô gravando um áudio. Se alguém gostar, curta, compartilha e eu agradeço por tudo.